Olá, seja bem-vindo ao devocional de hoje. Eu quero trazer para a nossa reflexão uma passagem que está em Lucas 24:13, que vai dizer o seguinte: Naquele mesmo dia, 2 dos discípulos de Jesus iam a caminho da aldeia de Emaús, que ficava a uns 11 quilômetros de distância de Jerusalém, e comentavam entre si tudo o que acontecera. De repente, Jesus apareceu junto a eles, caminhando ao seu lado, mas os seus olhos estavam impossibilitados de o reconhecer. Então Jesus disse-lhes: Vocês não estão a ser sensatos? É assim tão difícil crer em tudo que os profetas escreveram nas Escrituras? Não foi claramente predito por eles que o Cristo teria que sofrer todas essas coisas antes de entrar na sua glória? E fez-lhe compreender as Escrituras, começando com os livros de Moisés e dos profetas, explicando o que esses textos diziam a seu respeito. O que tinha acontecido é que, com a morte de Jesus, os discípulos, toda aquela multidão que seguia Jesus, começou a se dispersar. E os discípulos principalmente. E o sentimento que rodeava a todos era um sentimento de profunda tristeza, de profundo pesar. Eles não estavam acreditando ainda que o Mestre tinha partido. Não conseguiam raciocinar, tamanha era a dor, do que Jesus tinha falado, que Jesus ao terceiro dia iria ressuscitar. E nessa passagem aqui, Jesus já havia ressuscitado. E no caminho de Emaús, eles estão indo para casa, voltando para casa, e Jesus os acompanha. E os seus olhos não estavam abertos para que vissem que era o Mestre. Eles foram só caminhando e conversando. E a reflexão que eu quero trazer para as nossas vidas hoje é: quantas vezes estamos nesse caminho, nessa nossa caminhada, e achamos tudo tão penoso, achamos tudo tão difícil de caminhar. Muitas vezes nós paramos porque tamanho é o peso, tamanho é o cansaço. E a gente muitas vezes se depara com uma voz aqui dentro, nos dizendo coisas lindas, coisas maravilhosas, nos lembrando das Escrituras, nos lembrando da Palavra de Deus, nos lembrando dos exemplos de Jesus, nos lembrando que nós podemos, que somos capazes, que nós vamos conseguir, que a vida é isso, a vida não é ser feliz o tempo todo, não é conquistas o tempo todo, é estarmos preparados também para as tristezas que virão no meio do caminho. Mas a gente tem a péssima mania de estar sempre dando ouvido para o que é ruim, para o que não nos alimenta. As vozes que vêm de forma a nos acalentar, nos acalmar, nós esquecemos e parece que não tem muita validade nesse momento de dor, nesse momento de pesar. A gente só dá ouvido e deixa que os pensamentos fiquem ruminando a nossa mente, e a gente dá total liberdade para que esses pensamentos ruins, negativos, fiquem ruminando a nossa mente. Enquanto que os pensamentos bons, quando vêm, a gente não consegue segurá-los. E quantas vezes Deus está a nos falar palavras amáveis, palavras boas, que nós vamos conseguir, que nós somos capazes, que a vida é isso mesmo e nós precisamos aprender a passar por todas as situações. E a gente não consegue ouvir a voz do Mestre muitas vezes, e a gente não consegue segurar a palavra que o Mestre está nos dizendo, e a gente prefere ruminar pensamentos negativos, pensamentos destrutivos, pensamentos que ficam o tempo todo trazendo angústia, solidão, tristeza, dor, enquanto que o Mestre está nos falando na nossa caminhada, caminhando junto conosco. Essa passagem dos discípulos a caminho de Emaús reflete muito a nossa vida espiritual. Nós estamos andando no caminho, nessa caminhada, mas nós não estamos sozinhos. Embora muitas vezes nós não o reconheçamos, como os discípulos não o reconheceram, caminharam 11 quilômetros, não conseguiram reconhecer Jesus andando lado a lado com eles. Você imagina quantas vezes nós estamos na nossa caminhada achando que estamos sozinhos, e nós não estamos. Jesus está o tempo todo conosco, o Espírito Santo, o Consolador, está o tempo todo conosco. Você precisa visualizar isso, você precisa conseguir amarrar isso dentro de você. Eu estou caminhando, mas o Consolador está comigo. Porque foi uma promessa que Cristo nos deixou. Eu vou para o Pai, mas eu vos mandarei o Consolador. Muitas vezes estamos nessa caminhada achando que estamos sozinhos e ficamos pensando tanta besteira quando Cristo está do nosso lado, quando muitas vezes é mais fácil nós conversarmos com Ele do que ficar ruminando esses pensamentos. Muitas vezes é melhor ouvir o que Ele tem para nos dizer e segurar isso com toda a força que a gente tem.
do que ficar permitindo que esses pensamentos o tempo todo estejam na nossa mente. E assim foi com esses discípulos. Eles estavam no caminho para casa, eles estavam com muito pesar, mas estavam ouvindo o que aquele homem que acompanhava eles estava dizendo. E eles estavam meio que sentindo algo diferente. Toda vez que ele abria a boca para contar, para falar alguma coisa, eles sentiam algo diferente. E quando eles chegam em casa, Jesus ia seguir caminho. Mas aí os dois discípulos dizem, olha, já está tarde, pousa conosco. E eles entram em casa, Jesus aceita pousar com eles, eles entram e oferecem pão e sentam e vão comer. E quando eles partem o pão, os olhos deles se abrem. Essa passagem me emociona profundamente, porque os nossos olhos estão sempre fechados para Cristo. Nós estamos sempre achando que estamos sozinhos. A companhia de Cristo muitas vezes é muito superficial na nossa vida. A gente diz o tempo todo que está com Cristo. A gente diz o tempo todo quanto ama. Mas nas oportunidades em que nós estamos nos sentindo fracos, debilitados por qualquer circunstância da vida, é como se a presença dele saísse, como se não existisse essa presença do nosso lado. E ele não sai do nosso lado. Ele está sempre aqui. Então, no partir do pão, os olhos dos discípulos se abriram. Jesus se manifestou a eles e desapareceu. E no versículo 32, eles vão olhar um para o outro e vão dizer: porventura não ardia em nós o nosso coração quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as Escrituras? Quantas vezes estamos diante de situações terríveis, ou até mesmo quando estamos bem, não damos a devida atenção a quem está do nosso lado. Jesus está sempre do nosso lado. Ele vai sempre estar. Que possamos entender isso com firmeza, que possamos entender isso com devoção, que possamos entender de forma a valorizar muito mais os momentos que passamos com Ele em oração e que possamos entender o tempo todo que essa presença, que o Consolador está em nossas vidas, não importa o que aconteça. Ele estará sempre conosco, até a consumação dos séculos, porque é uma promessa que Jesus nos deixou. Que os seus olhos possam ser abertos e que você, em qualquer momento da sua vida que você esteja, que você possa dialogar com Ele em sinceridade, em verdade, em humildade, em amor, em adoração. Fica com Deus.